E, na minha opinião, as reivindicações etíopes em relação à Arca da Aliança são bastante convincentes, com vários argumentos fortes a favor delas. No entanto, o que mais aprendi com a Etiópia foi sobre a diversidade de mistérios do passado, que muitas vezes são ignorados e rejeitados pelos arqueólogos. Parece que eles estão interessados apenas em descobertas científicas, deixando de lado tradições e mitos que também têm sua importância. Percebi que essas informações muitas vezes são cruciais para compreendermos nosso passado humano, e que os modelos atuais de história podem ser limitados. Essa jornada me ensinou que existem muitos enigmas não resolvidos no passado, que podem ter explicações mais simples do que imaginamos. Acredito que seja importante questionar o modelo atual de história e estar aberto a diferentes perspectivas para compreender verdadeiramente a condição humana. Essa aventura mudou minha vida e me mostrou a importância de ter uma mente aberta e uma visão diversificada para entender nosso passado. É por isso que muitas vezes me desaponto com a arqueologia, pois vejo que ela nem sempre abraça essa abordagem aberta e inclusiva. Desde que nascemos e começamos a formular nossas primeiras palavras, a curiosidade de descobrir o desconhecido parece inevitável. Logo surgem as perguntas: por que o céu é azul? Do que é feita a estrela? Por que cai água do céu quando chove? À medida que crescemos, achamos que o conhecimento e a sabedoria evoluem, mas as perguntas só aumentam e ficam ainda mais complexas e às vezes sem respostas. Nesse processo de busca por respostas, surgiram mitos, religiões e diversas interpretações dos textos sagrados, cada uma tentando preencher as lacunas do desconhecido. É nesse contexto que surge Mauro Biglino, um autor, ensaísta e tradutor italiano nascido em Torino em 13 de setembro de 1950. Ele se destacou ao apresentar novas formas de interpretar antigas narrativas, oferecendo uma visão que, embora diferente, desperta curiosidade e debate. Se você gosta de histórias bíblicas, narrativas antigas e perspectivas diferentes do que estamos acostumados a ouvir, este vídeo é para você. Já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas histórias sobre Mauro Biglino. Mauro Biglino é especializado em hebraico antigo, a língua na qual grande parte dos textos bíblicos originais foi escrita. Sua paixão pelas nuances linguísticas e culturais desses idiomas o levou a se aprofundar na tradução de textos sagrados, especialmente os bíblicos. Esse profundo conhecimento linguístico o destacou entre os estudiosos e tradutores. A reputação de Biglino cresceu à medida que ele compartilhava suas traduções e interpretações dos textos bíblicos. Esse reconhecimento lhe rendeu convites para traduzir partes da Bíblia, especialmente os livros dos profetas menores. Esse trabalho não apenas exigiu um entendimento profundo do hebraico, mas também a habilidade de interpretar os textos dentro de seu contexto cultural e histórico. Biglino aceitou o desafio e dedicou-se à produção de edições interlineares em italiano, traduzindo palavra por palavra e mantendo a fidelidade ao original. Os textos traduzidos por Biglino, conhecidos como os livros dos profetas menores, fazem parte da Bíblia hebraica, que é a base do Antigo Testamento nas tradições cristãs. Seu trabalho foi focado em produzir edições interlineares desses livros, como Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Através de suas traduções e estudos aprofundados, ele percebeu que, apesar de sua aproximação com a tradução mais correta possível da Bíblia, algumas interpretações tradicionais poderiam estar equivocadas. Ele argumenta que certos textos sagrados, em vez de serem vistos exclusivamente como manifestações divinas, poderiam refletir eventos históricos que foram reinterpretados ao longo do tempo. Existem outras passagens na Bíblia que podem ser entendidas como tecnológicas? Sim, há a arca, o shamir, o kavod e o ruach. O ruach pode ser interpretado como levitação. Isso significa que há indicações de máquinas voadoras? Sim. Essas máquinas são claramente descritas na Bíblia. Desculpe-me, você disse na Bíblia? Sim, exatamente na Bíblia. Por exemplo, nos livros de Ezequiel e Êxodo, é feita uma clara descrição do kavod de Yahvé. Quando Moisés pediu para ver o kavod de Yahvé, ele foi avisado: você não pode ficar diante do kavod, pois isso resultaria em sua morte. Em seu livro, A Bíblia Não É um Livro Sagrado,
Biglino sugere que algumas passagens que descrevem fenômenos extraordinários poderiam, na verdade, estar relatando interações com tecnologias avançadas ou seres que não se encaixam na visão tradicional de divindade. E se esses textos estivessem descrevendo realidades que ainda não compreendemos completamente? Vamos focar no ponto principal. O livro original é a Torá, certo? E este é o nome da Bíblia hebraica, certo? Se eu pegar a tradução masorética da Torá, ela é exatamente igual em conteúdo? Eles têm os mesmos livros? Não em todas as traduções. Muitas vezes, encontramos diferenças significativas que precisamos ter cuidado ao interpretar. Até mesmo a tradução de uma única palavra pode ser incerta, mesmo que todos os estudiosos concordem com ela. Além de seus livros, Biglino expandiu suas ideias para outros meios, como o cinema e os quadrinhos. Ele atuou como ele mesmo no filme Creators the Past, 2020, e coautorou quadrinhos baseados em suas interpretações, tornando suas ideias acessíveis a um público mais amplo e diversificado. Sua abordagem não visa invalidar as crenças tradicionais, mas convida os leitores a considerar novas perspectivas sobre os textos sagrados. É por isso que precisamos usar o contexto para compreender o verdadeiro significado das palavras, como o verbo bara, no primeiro versículo de Gênesis. O termo Shaddai, por exemplo, não significa todo-poderoso, mas sim Senhor das montanhas, ou Senhor da estepe. No entanto, encontramos a tradução todo-poderoso na Bíblia, mesmo que os estudiosos saibam que isso está incorreto. Na Bíblia de Jerusalém, por exemplo, nas notas, é dito que a tradução todo-poderoso é um erro, mas como Deus é visto como todo-poderoso na Bíblia, eles continuam usando essa tradução. E se de fato os textos antigos guardassem segredos que ainda não fomos capazes de desvendar? Vamos aprofundar um pouco mais nessa questão de El, Elohim e Yahvé, ou YHVH. Se entendi bem, YHVH deveria significar eu sou o que sou. Isso está correto? Não está correto. Ninguém sabe o verdadeiro significado do tetragrama, já que a língua hebraica não existia quando foi pronunciado. Espere um minuto. Você está dizendo que a língua hebraica não existia na época de Moisés? Sim, exatamente. Não há confirmação absoluta de que Moisés foi uma figura histórica real, mas se foi, a data provável seria por volta de 1200 a.C., ou, segundo outros estudiosos, muito mais tarde, por volta de 500 a.C., porém, a língua hebraica só surgiu bem depois disso. A obra de Mauro Biglino é extensa e de grande valor. Não perca as próximas partes dessa jornada. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Até o próximo vídeo. Gratidão! Naquela época, o aramaico era a língua internacional, assim como o inglês é hoje. Mas não sabemos em que idioma o chamado Yahvé falava. As vogais de Yahvé foram adicionadas 2000 anos depois da primeira pronúncia. Então ninguém sabe como esse nome era realmente pronunciado.